Vamos começar com o que é a função raiz de x. Função raiz de x também é conhecida como função irracional. Beleza? Quando você tem um número irracional, né? Existem vários conjuntos numéricos, tem um conjunto dos números naturais, inteiros, reais, tem vários conjuntos. Existe o conjunto dos números irracionais. Vou dar alguns exemplos aqui de números irracionais. Nós temos o π, raiz de 2, log de 3 na base 2, enfim, tem várias opções. Quando se trata de função raiz, tem que existir uma variável dentro do radical. Ou seja, tem que ter a variável x dentro de uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, entendeu? Essa é a principal característica. E a gente vai focar nessa aula em derivada da função raiz de x. Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Primeiro, d dx é uma notação para derivada. Quem nunca viu isso na vida, não tem problema, porque você vai conseguir acompanhar essa aula, tá? Olha só, esse símbolo aqui é o símbolo de adição. Esse símbolo aqui, por exemplo, o pontinho, é o de vezes, né? Tem um símbolo da divisão. Então, você tem que olhar para esse d dx e entender que isso é um operador. É o operador de qual operação? A função é a operação derivada. Sempre que você vê d dx, está indicando derivada de uma função. Não existe derivada sozinha, entendeu? Tem que ser sempre derivada de uma função específica. Beleza. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender como que calcula a derivada da função raiz. Porque isso aqui é comum em prova e eu conheço vários alunos que foram mal, tiraram a nota baixa porque travou nessa parte. Foi por isso que eu escolhi esse tema. Então, olha só, vou colocar alguns exemplos aqui de função raiz de x, tá? A gente pode ter raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, pode ter também raiz quinta. Então, o índice da raiz, o mais clássico, né, é quando esse índice é 2. Quando não tem nada, esse índice é 2. Isso é importante saber, tá? Raiz de x é a mesma coisa de raiz quadrada de x. Ok. Esse índice pode ser raiz cúbica, raiz décima, não faz diferença. Um outro exemplo, pode ter uma função raiz de x somada com o número 10. Pode ter x mais 1 dentro da raiz cúbica de x menos 3, raiz sétima de x ao quadrado mais x menos 10, raiz de x mais 1 menos 3, enfim, sempre que você tem a variável x dentro de um radical, ou seja, dentro de raiz quadrada, de raiz cúbica, isso caracteriza a função raiz. Vou colocar um outro exemplo aqui, só para deixar mais divertido, tá? Olha só, pode aparecer também raiz do seno de x, e isso é uma função irracional, porque tem a variável x dentro do radical. Então, fica comigo aqui nessa aula, eu vou te mostrar como que você vai calcular derivadas de funções raiz, ok? Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Quais são os tipos de função? Okay? A gente vai focar na aula de hoje na função raiz, mas existem vários outros tipos. Por exemplo, tem a função constante. O que é a função constante? É aquela função que não tem x. Por exemplo, você pode ter f de x igual a 10. Não tem x, tá vendo? Pode ser, sei lá, f de x igual a π. Se não tem x, é constante. Derivada de função vetorial. Essa aqui é mais divertida, né? Porque você tem um x dentro de um vetor. Função matricial. A variável x está dentro de uma matriz. Por exemplo, vou colocar aqui uma matriz 2 por 2. Você tem x, 1, 2, 3, por exemplo. Se tem um x dentro de uma matriz, estamos trabalhando com a função matricial. Se aparece um x dentro de um vetor, por exemplo, um vetor tridimensional, caracteriza uma função vetorial. Função afim, essa aí é clássica, né? A gente estuda lá no colégio, é aquela função do tipo ax mais b, né? Por exemplo, 2x mais 3, o y pode ser 10x menos 4. E por que eu estou passando os tipos de funções para vocês? Porque lá na faculdade, o professor vai te ensinar como que calcula limite, derivada integral de vários tipos de funções diferentes.
Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você já chegar na faculdade, pelo menos conhecendo os tipos de funções. Tá? Outros exemplos, tem a função quadrática, que é aquele famoso ax2 mais bx mais c. Vou colocar alguns exemplos aqui. Pode ser 3x2 menos 2x mais 10. Entendeu? É sempre o número x2, o número x, mais o número sem x. Isso é uma função do segundo grau. Existe a função exponencial, que é quando o x está no expoente. Então, por exemplo, 3 elevado a x, π elevado a x. Existe ainda a função logarítmica. Por exemplo, você tem o log de x na base 3, ln de x. Existem também as funções trigonométricas, como secante de x, tangente de x. Existem ainda as inversas trigonométricas, né? Por exemplo, o arco tangente de x, arco secante de x. Existem 6 funções trigonométricas e para cada uma delas você pode colocar o arco, né? Esse prefixo arco, e aparece mais 6 funções inversas trigonométricas. Enfim, não vou aprofundar nessas funções nessa aula, mas eu queria apresentar aqui os tipos de funções, porque é importante você conhecer elas para passar em cálculo de primeira. O seu professor, lá na hora da faculdade, ele já vai assumir que você tem esse conhecimento de funções. Normalmente a gente estuda isso no pré-cálculo ou então no ensino médio, né? Mas na aula de hoje, nós vamos focar na função raiz de x, que eu já expliquei como é que funciona. Por que eu escolhi esse tópico? Galera, imagina, você está lá na faculdade de engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, ou então economia, administração, matemática, química e física, aí aparece um trem desse aqui na sua prova. Ó. Derivada da raiz décima do seno de x mais do seno de x mais x ao quadrado. Muita gente olha para isso aqui e entra em desespero, não sabe nem por onde começar o exercício. Então, derivada de função raiz de x é o tipo de exercício que os alunos travam muito na prova. E eles travam por quê? Porque não conhecem a matéria de radiciação, a matéria básica, né? Existem várias operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, e tem a potenciação com radiciação. E essa matéria aqui de radiciação, muito aluno não domina bem. Aí chega aqui nessa parte de derivada da função raiz de x e trava na hora da prova. Então, conheço vários alunos que não conseguiram passar em cálculo de primeira porque ficaram em dúvida da derivada de função raiz de x. Então, estou fazendo essa live aqui para isso não acontecer com vocês, tá bom? Uma outra aplicação. O exercício, uma prova de cálculo, pode pedir para você calcular a equação da reta tangente de um gráfico. E esse gráfico pode ser a raiz de x. Então, por exemplo, calcula para mim a equação da reta tangente da função raiz cúbica de x no ponto x igual a 8. Tá vendo? É um outro exercício que envolve derivadas e função raiz de x. Eu estou te mostrando que esse tópico é comum em prova, os alunos travam demais, e é por isso que eu escolhi esse tópico.